Boa noite, irmãos. Mais uma vez estamos aqui, atendendo um convite de Deus, para juntos lermos a palavra dele, compreendermos e colocar em prática na nossa vida. A mensagem desta noite é uma mensagem objetiva, pois nós precisamos muitas das vezes agirmos assim, Sermos objetivos no que nós queremos. Eu gostaria de convidar os irmãos que fechassem os olhos, imaginasse uma construção da casa dos seus sonhos. Sabe quando a gente começa a imaginar? Começamos a sonhar, assim como cantamos um louvor anteriormente, Comece a sonhar agora, a pensar na construção da sua casa dos sonhos. Feche seus olhos aí e imagina. Do jeitinho que você sempre quis. Com 3 quartos, 2 banheiros, todos com suíte, uma varanda na frente, um quintalzinho atrás, de repente uma piscina, uma área ali para quem gosta de comer um churrasco, pode ser vegetariano também, é uma delícia. E você começa a imaginar, idealizar a sua casa dos sonhos, desde a fundação até o último detalhe, a sua casa, uma construção. Agora você pode aí abrir os seus olhos, voltar para a realidade, mas sonhos, eles existem para nos manter de pé e para prosseguir e alcançar os nossos sonhos. Sem sonhos nós não conseguimos viver. E é interessante que quando nós falamos sobre construção de casa, eu começo já a imaginar muitas pessoas que trabalham nessa área. Eu conheço muitas pessoas que trabalham nessa área. Aqui tem o Josa, que eu conheço, que está aqui hoje. Não sei se tem mais alguém. Tem o William, que não está presente. Não sei se tem mais algum aqui. E eu admiro muito esse trabalho. É um trabalho que eu não tenho nenhuma afinidade. Não é o meu dom. Mas eu admiro muito quem consegue fazer, porque é uma arte. Começar do zero e construindo até o acabamento, até o último detalhe. Eu acho isso fantástico. A nossa mensagem de hoje, ela vai falar justamente sobre essa questão de construção. Construindo sobre a rocha. Que seja esse o nosso desejo de fazer a nossa construção em cima na rocha, que para nós é Cristo Jesus. Com certeza vocês já viram muitas construções de casas, prédios. E nós sabemos que é necessário escolher os materiais certos para não sofrermos o risco de vir desabar tudo, Tem que ser um material de qualidade, porque é uma casa, é o seu sonho, ou o sonho de outra pessoa. A gente sempre precisa dar nosso melhor em tudo que nós formos fazer. E para construir uma boa casa é necessário escolher bem os materiais. Alguns aqui, tijolos, concreto, pedra, areia, fundamento precisa ser sólido. Tudo pode, porque senão tudo pode desabar, se nós não planejarmos essa construção da maneira correta. E é exatamente isso que aconteceu com a muralha de Jericó. Vamos abrir nossas Bíblias em Josué 6:20. Antes disso, vamos fazer uma breve oração para que o Espírito Santo venha nos inspirar e nos usar nessa noite. Senhor Deus, maravilhoso e eterno Pai, queremos pedir a Tua presença, pedir a presença do Teu Santo Espírito que venha falar conosco nesta noite, nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Josué capítulo 6, verso 20. Vamos lá? Josué 6, verso 20.
Quem achar pode ler aí para a gente. Josué, capítulo 6, verso 20. Eu já vou abrir a minha Bíblia aqui em outro verso. Mateus, ó. Josué 6:20. Alguém encontrou aí? Diz amém? Amém? Então, quem achou pode ler para mim aí, por favor. Irmãos, nesse verso aí que a Aline leu para a gente, vem contando a história bem conhecida sobre a muralha de Jericó, uma construção feita com muita dedicação, com muita perfeição, uma muralha onde todos acreditavam que estariam seguros dentro dessas muralhas e que ninguém poderia destruir, pois ela era um refúgio, era muito poderosa, ela era indestrutível e nunca iria desmoronar. Mas em algum momento da vida nós percebemos pela história bíblica que isso nada adiantou. Todo aquele trabalho, toda aquela elaboração, planejamento, construção, aquela belíssima obra veio ao chão. E o que é mais interessante nesse texto é que não foram os israelitas que chegaram com algum tipo de objeto para derrubar a muralha. Não precisou de nada disso. Somente de comunhão com Deus e obediência e cumprir o que Deus pedia. E aquela grande muralha indestrutível veio ao chão. Jesus também nos ensina que existem 2 fundamentos para construir a nossa vida. Podemos escolher entre a rocha ou a areia. Mateus capítulo 7, verso 24 até o 27. Você pode abrir aí para acompanhar a leitura. Mateus capítulo 7, verso 24 ao 27. Eu vou ler aqui a minha tradução, que diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Continua o texto. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Irmãos, nós temos 2 exemplos aqui de edificações. E existe uma grande diferença que faz é um detalhe importante que nós, como cristãos, precisamos seguir. Percebemos ali nessa história que um preferiu construir a casa sobre a rocha, o outro sobre a areia, porque de repente seria mais fácil, mais rápido, menos trabalhoso. Então vamos seguir para o caminho mais fácil. O outro preferiu persistir. Não, eu vou construir na rocha. Vai dar mais trabalho, vai dar muito sol do meu rosto, vou gastar de repente um pouquinho mais, mas no final vai ser de bom grado para mim, de qualidade para minha família. E às vezes nós pensamos como esse homem insensato, queremos construir a nossa fé em coisas vãs. Queremos construir a nossa fé em coisas que nós acreditamos que sejam o melhor para nós. Não queremos gastar tempo orando, pregando, jejuando, lendo a palavra de Deus, estudando a palavra, a lição. Não queremos perder tempo, mas sim
ganhar tempo, porque o tempo ele passa e muito rápido, o tempo ele é dinâmico, então eu preciso acompanhar esse tempo, senão eu vou ficar para trás. Então eu preciso dar uma ajudinha, fazer um caminho mais rápido para construir a minha força, a minha fé em Deus. Se nós estivermos construindo a nossa fé, a nossa crença dessa maneira, vai acontecer como foi com esse homem insensato. Vai construir a sua casa na areia, vai vir a chuva, vão vir os problemas, as dificuldades e a sua casa vai cair. A sua fé vai deixar de existir. Mas nós temos a escolha de construir a nossa fé, a nossa crença sobre a rocha. E nós entendemos que essa rocha ela precisa ser Cristo Jesus na nossa vida. A nossa fé deve ser depositada em Cristo Jesus. Todos os materiais que nós necessitamos, precisamos buscar em Cristo Jesus. Porque já sabemos que sem Ele nada podemos fazer. Nós apenas tentamos fazer as coisas e dá tudo errado. Tudo dá errado. A casa construída sobre a rocha é a casa da vida, que é construída sobre a fé em Jesus Cristo. É a casa que resiste às tempestades da vida, que não desaba diante das adversidades. Mas a casa construída sobre a areia é a casa da vida, que é construída sobre as coisas passageiras, instáveis, como a riqueza, o poder, a fama, o trabalho, a sua família, de repente. Tudo aquilo que nós construímos do nosso jeito, sem a permissão de Deus, tende a fracassar. Então, podemos nos perguntar, né? Onde estamos construindo a nossa vida? Onde estamos construindo a nossa vida? Essa pergunta é uma pergunta até filosófica, na verdade, porque nós questionamos as coisas. Fazer questionamentos já é filosofar. O porquê da vida? Por que eu existo? Quem me criou? Para onde eu vou? Onde estamos depositando a nossa fé, construindo a nossa vida, em que lugar? Sobre a rocha ou sobre a areia? Estamos buscando construir a nossa vida sobre a fé em Jesus Cristo ou sobre as coisas passageiras e instáveis que qualquer vento que passar vai levar, vai derrubar e todo o seu trabalho será em vão? E nós vivemos num tempo, irmãos, em que nós estamos buscando muitas coisas ao mesmo tempo, queremos construir muitas coisas ao mesmo tempo. Um tempo onde nós temos muitas informações em todo o tempo, sem parar, uma atrás da outra, e mal conseguimos administrar isso. E estamos correndo atrás do tempo, o tempo todo, o tempo inteiro, tentando construir algo, e nos esquecemos de construir o que é mais importante na nossa vida. Construir a nossa fé, a nossa vida em Jesus Cristo. Não nas coisas desse mundo que passa. Então, como podemos construir sobre a rocha? Nós temos algumas opções. A primeira, podemos fazer isso buscando a Deus através da oração. Já sabemos disso. Através da leitura da palavra de Deus, através do louvor, através da ajuda ao próximo. E são coisas simples e que às vezes deixamos de fazer sem percebermos. Passou o tempo, passou o dia todo, você, nossa, esqueci até de orar hoje. Esqueci de estudar a lição. Foi tão rápido. Esqueci que o meu irmão pediu para ajudar a fazer um determinado trabalho e acabei não indo. E o tempo já foi, já passou. Podemos fazer isso buscando viver uma vida de obediência a Deus,
de amor ao próximo e de serviço à comunidade. E o que a gente mais vê hoje em dia, as pessoas só buscando as suas coisas e não se importando em buscar também ajudar ao próximo. Recentemente, eu e minha esposa fomos ajudar um casal que nós conhecemos, nem temos muito contato, porque eles precisavam para fazer uma mudança. E ele chamou a gente, eu falei, se precisar pode chamar. E até esqueci, tinha me esquecido. Depois mandou uma mensagem para a Maísa falando, vocês podem ajudar a gente? E quando nós chegamos lá, só tinha ele, a esposa, e mais o primo, que havia disponibilizado o caminhão para fazer a mudança, e mais ninguém. E o que era interessante é que, uns dias antes, a gente estava conversando, ele falou que tinha vários amigos e parentes na rua, uma vizinhança. Mas não tinha ninguém para ajudar. E, irmãos, nós precisamos aprender, relembrar que construirmos a nossa fé, a nossa vida cristã na rocha que é Jesus Cristo, também é ajudar o próximo, é nos fortalecer, é orarmos mais, buscarmos mais, nos ajoelharmos mais e orar a Deus em espírito, em verdade, em adoração, para que Ele venha nos usar, nos moldar, para que Ele venha reconstruir a nossa vida, reconstruir a nossa fé. A Bíblia também nos ensina que o justo viverá pela fé. Romanos 1, capítulo 17. Que Deus é nosso refúgio e nossa força. Salmos 46, verso 1. Que o amor de Cristo nos constrange. 2 Coríntios 5, verso 14. Construir sobre a rocha é construir uma vida de fé, de amor e de serviço. É construir uma vida que resista às tempestades da vida e que seja uma testemunha do amor e da graça de Deus a todas as pessoas que estiverem à nossa volta. Então, irmãos, reflitam agora aí na sua vida como ela está e pensa se você realmente está construindo a sua vida na rocha que é Jesus. Ou você está construindo a sua vida no seu trabalho unicamente, no seu estudo, no seu curso, faculdade, amigos, no seu tempo mal administrado. Como que você está construindo a sua fé na rocha? Será que realmente estamos construindo a nossa fé, a nossa vida em Jesus Cristo, que é o caminho, é a verdade, é a vida, que está no céu intercedendo por nós e que virá a este mundo para nos salvar do pecado e nos levar para morarmos com Ele para toda a eternidade? Será que estamos construindo a nossa fé, a nossa vida em Cristo? Ou estamos construindo a nossa casa, a nossa vida em qualquer areia que tiver por aí? Precisamos construir a nossa vida sobre a rocha, sobre Jesus Cristo. Vamos buscar viver uma vida de fé, de amor e de serviço. Vamos ser uma testemunha do amor e da graça de Deus em um mundo que precisa de esperança e de salvação. Então faz parte da nossa construção, da nossa vida, que não é que neste mundo nós já sabemos disso, o nosso alvo é o céu, a nossa morada será lá e não aqui. Fazendo parte dessa construção, nós precisamos também estar ajudando as pessoas à nossa volta. Precisamos estar buscando a Jesus com sinceridade todos os dias. Não só quando vimos à igreja num dia de sábado, ou num domingo, numa quarta-feira, semana de oração, eu estou construindo a minha casa, tijolo por tijolo, só nos dias de culto. Mas nos dias da semana que eu vou para o trabalho, eu não construo nada. E se estou construindo, às vezes, estou construindo nenhuma casa.
é uma cabana, é uma barraca, é um casebre, menos uma casa. E nós sabemos que toda casa precisa de uma boa fundação, um bom alicerce, senão ela cai. Onde nós estamos construindo o nosso alicerce espiritual? Em coisas da vida? Em coisas vãs? Ou estamos realmente construindo em Jesus Cristo, que deve ser o nosso único exemplo, nosso único alvo a seguir, a pregar, a falar às pessoas lá fora? Irmãos, que eu e você hoje, nessa noite, tenhamos o desejo de edificar uma casa firmada na rocha. Não só hoje, mas todos os dias, tijolo por tijolo. Porque, irmãos, construir dói também, machuca. É muito cansativo construir, não é fácil. E às vezes você precisa, de ajuda de pessoas também para poder auxiliar no serviço. E a nossa vida cristã também é assim. Precisamos de pessoas ao nosso lado para nos reerguer, nos mostrar onde nós estamos errando e voltar à construção correta. E às vezes nós nem aceitamos a ajuda, porque queremos construir do nosso jeito, pensando ser do jeito certo. E Deus vai lá e usa uma pessoa, fala: filho, não é desse jeito não, quebra essa parede, não vai dar certo. E nós não ouvimos, porque o nosso orgulho não deixa isso. Que eu e você hoje, irmãos, de verdade, possamos construir a nossa vida na verdadeira rocha, que é Cristo, porque nós sabemos que não terá erro. Sabemos que essa casa nunca será destruída por nada e nem ninguém, porque Cristo está ao nosso lado em todo momento, até a sua volta. Que Deus nos abençoe e continue nos usando, nos inspirando, para estarmos a cada dia mais próximos de Cristo, porque Ele está voltando e nós precisamos, nós necessitamos ser restaurados, quebrar a nossa vida, refazer aos pés de Cristo Jesus.